Bonjour les futurs diplomates. Comment allez-vous? Hoje vamos começar nossa aula de número 2 de gramática. Os verbos être e avoir no presente do indicativo. Les verbes être et avoir au présent. Como vocês que têm nos acompanhado já puderam perceber, nossas aulas sempre têm uma conexão. Nós sempre retomamos aquilo que falamos na aula precedente e elas estão todas conectadas. Seja a aula de versão, seja a aula do resumo, seja a aula do instrumental e a aula de gramática. Hoje, nós vamos fazer essa aula, como sempre temos feito, para aqueles alunos que não têm nenhuma noção de gramática de língua francesa. Mas vocês, que já têm um pouco de noção, vão tirar proveito dessa aula também. Por quê? Porque eu vou chamar a atenção para aspectos do verbo être e do verbo avoir, ou seja, o verbo ser e estar e o verbo ter, na língua francesa e em seus diferentes modos de se apresentarem no texto, ok? Nós vimos na aula passada de gramática, né? Vamos começar aqui com algumas considerações na aula passada de gramática sobre a frase em francês. E nós vimos que a frase em francês, ela é organizada na sua grande maioria da seguinte forma: um sujeito, um verbo e um complemento. Então, eu convido a vocês a darmos sequência e introduzirmos a apresentação do verbo être, o nosso primeiro verbo. O verbo être em francês é traduzido pelo verbo ser ou pelo verbo estar, ok? Como o verbo to be em inglês. Qual vai ser a diferença? Como nós vamos diferenciar quando é ser, quando é estar? Pelo complemento do verbo, ok? Eu começo aqui com a conjugação do verbo être, né? Independente se for ser ou estar, a conjugação é a mesma. Assim como em português, o verbo être em francês é o verbo anômalo. O que é um verbo anômalo? É um verbo que não tem lei. Então a conjugação dele vai sofrer variações e o radical vai mudar várias vezes. Há uma diferença entre verbo irregular e verbo anômalo. O irregular, ele curiosamente mantém uma regularidade, ainda que particular. O verbo anômalo, não. Ele muda completamente e sem uma explicação plausível, ok? Então, como conjugamos o verbo être, ser ou estar? Je suis, ok? Je suis, ou seja, eu sou ou eu estou. Tu es, tu és, né? Para quem é do Rio, para quem é do Rio Grande do Sul, para quem é do Pará, que utiliza o tu. Ou você é, para quem é de Minas, assim como eu. Ele, ela, a gente é, ou está, né? Ele é, ele está. Ela é, ela está. A gente é, a gente está. Nous sommes, nós somos, nós estamos. Vous êtes, vós sois, vocês são, vocês estão. Ils sont, elles sont. Eles são, eles estão. Elas são, elas estão. Ok? Então, esta é a conjugação do verbo être no presente do indicativo. Ser ou estar. Como vai funcionar o verbo être nas frases? Isso vai depender daquilo que eu quero transmitir. Se a minha ideia for qualificar,
quando eu falo em qualificar, eu falo em adjetivação. Se eu quiser qualificar, eu vou usar o verbo être mais uma palavra que funcione como adjetivo. Aqui eu selecionei a nossa nacionalidade, né, no masculino, e aqui eu selecionei a minha profissão. Então, essas duas palavras, esses dois substantivos, nesta frase funcionam como adjetivos. Lembrando que lá na aula de português, vocês já viram isso, na língua, em qualquer língua, existe a função de ser, uma palavra ela é, e uma palavra ela funciona como. Por exemplo, brasileiro, brésilien. Esta palavra é um substantivo. Nesta frase está funcionando como adjetivo. Então, se eu falo je suis brésilien, eu estou dizendo eu sou brasileiro. Eu estou colocando no masculino por causa do gênero com o qual eu me identifico. Se fosse no feminino, seria je suis brésilienne. Aqui ficaria brasileira, ok? É o adjetivo no feminino. Je suis professeur. Eu sou professor. Essa palavra não tem mudança de gênero no francês, ok? No Canadá, na Suíça, eles até escrevem no feminino com um E, mas o francês padrão, que segue o padrão da França, não tem modificação. Então, vocês não precisam modificar. Se eu digo je suis professeur, é como se eu dissesse eu sou dentista. Ele é dentista, ela é dentista. Não tem mudança de gênero, ok? Então, aqui é a minha profissão. Então, um substantivo, professeur, professor, funcionando como adjetivo. E olha que interessante, eu posso usar também o verbo être para dizer que je suis de Juiz de Fora, indicando a minha origem. Então, aqui eu estou dizendo que eu sou juiz forano. Eu sou de Juiz de Fora. Eu sou desta cidade. Aqui, funcionando como uma qualificação, uma adjetivação da minha origem. Não necessariamente a minha localização no momento. Ok? Quando eu vou poder falar da minha localização no momento com o verbo être? Quando eu quiser me situar, ok? Por exemplo, agora, je suis a Juiz de Fora. Eu estou em Juiz de Fora, ok? Quando nós trabalharmos as preposições, nós vamos ver que a preposição a sempre precede o nome de cidade. Nós vimos isso no último texto, né? A preposição a sempre precede o nome de cidade. Então, vocês já podem ficar atentos a esta informação. Uma outra possibilidade com o verbo être é identifier, identificar. Eu posso identificar pessoas ou objetos. Por exemplo, se eu digo c'est Marie, eu estou dizendo esta é Maria. Eu estou identificando, apresentando uma pessoa. Se eu digo c'est Pierre, eu estou dizendo este é Pierre. É Pierre. Ok? Para quem já tem conhecimento do inglês, esse c'est do francês, muitas vezes, em sua grande maioria, vai ser traduzido como it is, ok? It is. Pensem nisso na hora de escrever. Quando vocês tiverem que colocar it is, invariavelmente vocês vão colocar o c'est, ok? Em francês. E aqui eu já aproveitei e coloquei como ficaria o nosso c'est na forma negativa. Se eu estou dizendo esta é Maria, se eu quiser negar e dizer esta não é Maria, eu vou dizer ce n'est pas Marie. Ce n'est pas Marie.
esta não é Maria. Posso dizer também, este não é Pierre. Ficaria ce n'est pas Pierre. Ok? Então, o c'est no plural, desculpem, o c'est na forma negativa fica ce n'est pas. Quando vocês encontrarem essa estrutura no texto, vocês vão ler como não é ou este, esta não é. Isto é, isto, esta não é. Ok? Isso, essa, desculpa. Já no plural, nós temos ce sont. Estes são Maria e Pierre. Se eu quiser negar, estes não são Maria e Pierre. Ce ne sont pas Marie et Pierre. Ok? Bom, nós vamos encontrar também o verbo être na formação do passado, do passé composé. O que é o passé composé? O passé composé é o pretérito... Desculpe, estou escrevendo em francês. Pretérito perfeito, ok? Pretérito perfeito do indicativo. Então, vocês, quando forem ler o texto, então, o nosso trabalho primordial agora é a aquisição da capacidade de ler em francês. Quanto mais vocês lerem, vocês vão adquirir vocabulário, apreender a estrutura da língua, né? Apreender a estrutura da língua, memorizar, e isso vai facilitar muito a produção escrita. Então, por isso que nós estamos fazendo um curso para que vocês acelerem o processo de leitura, porque a partir da leitura vai ser possível vocês memorizarem vocabulário, memorizarem a estrutura da língua e se tornarem capazes de escrever com muito mais habilidade, segurança e rapidez do que uma metodologia tradicional, ok? Então, o verbo être, ele vai estar também na estrutura da frase no passado em francês. Qual passado? O passé composé, o equivalente ao nosso pretérito perfeito, ok? Tanto o être quanto o avoir, eles serão verbos auxiliares no passado, ok? Então, vou colocar aqui, ó. Verbe auxiliaire au passé, ok? Então, é um verbo auxiliar no passado. Coloquei ele aqui. Ele não vai ser traduzido. Ele não vai ser traduzido. Ele apenas vai indicar que a frase está no passado, ok? A título de curiosidade, esta frase aqui no presente do indicativo ficaria assim, olha. Je retourne au supermarché. Ok? Opa, faltou o T aqui. Je retourne au supermarché. Essa frase aqui, no presente, significa eu retorno ao mercado. Ou seja, é uma ação no presente do indicativo. Se eu quiser dizer que eu retornei ao mercado, eu vou dizer je suis retourné au supermarché. Eu não vou traduzir esse verbo, eu vou entender essa frase como eu retornei ao mercado, ok? Ah, Léo, mas como eu vou saber quando vai ser o verbo être e o verbo avoir como auxiliar do passado? Nós vamos ver isso depois. Agora, vocês precisam ser capazes de reconhecer que quando vocês tiverem o verbo être como auxiliar mais um verbo principal, essa frase está no passado, no pretérito perfeito. Quando vocês encontrarem isso no texto, vocês traduzem imediatamente pelo passado. Ok?